Salve, salve, jovens! Mais uma aula de controle de processos. Estamos aqui de volta. E a gente já leu, já estudou tudo sobre os controladores PID. A gente já sabe diferenciar eles, a gente já sabe qual que é o ganho de cada um das partes do nosso controlador PID. A gente sabe também quais são os problemas de cada uma das partes especificamente. Mas aí vamos entrar um pouco mais a fundo nessas próximas aulas dentro do controlador PID. Afinal de contas, a teoria muitas vezes está um pouquinho distante da prática, né? Então vamos tentar analisar, vamos tentar observar como é que a gente vai de fato trabalhar com esse nosso controlador e também algumas outras características que são importantes da gente estudar, da gente perceber aí na prática desse nosso controlador. Afinal de contas, é um controlador amplamente utilizado, muito importante, talvez o mais utilizado aí em todos os sistemas ou na grande maioria dos sistemas de modo geral. Então, vamos entrar aí novamente nesse nosso controlador PID, controlador proporcional, integral e derivativo. A gente já viu, né, que esse nosso controlador, como foi mostrado já nas últimas aulas, ele tem a possibilidade de ter aí uma parte proporcional, que é basicamente um ganho que é aplicado nesse nosso controlador simples. A gente pode ter também a parte integradora desse nosso sistema, aqui mostrado ele em paralelo, né, onde eu posso simplesmente ligar uma chavinha e fazer com que essa parte funcione, ou ligar uma outra chavinha, fazer com que a parte integral funcione. E também temos a parte aqui de baixo, que é a derivativa. Então, temos aí a possibilidade de trabalhar com essas três partes do nosso controlador de forma independente. E, matematicamente, analisando esse sistema, a gente tem que, então, o controlador PID, ele vai ser a ideia, né, de uma aplicação de um ganho KP, um ganho KI, com a apresentação aqui de um integrador nesse nosso sistema e também a possibilidade de colocar um ganho derivativo com um S aqui, que é a ideia de uma derivação desse nosso sinal. E aí a gente pode trabalhar com ele aqui, fazer nossos malabarismos algébricos da forma como a gente quiser aqui com esses nossos KP, KI e KD. Mas de modo geral, o que a gente vai perceber desse nosso controlador PID é que ele é responsável por introduzir aí um determinado número de polos e também um determinado número de zeros nesse nosso sistema. Então, para facilitar os nossos cálculos, vamos apresentar esse nosso controlador PID neste novo formato, onde eu simplesmente fiz o seguinte: tirei aí o mínimo múltiplo comum desse sistema e aí recalculei esse nosso controlador neste formato, como é mostrado para vocês. E a gente sabe que esse controlador ele vai estar em série daquele nosso sistema G de S, como é colocado aqui, e ele estando neste formato, a gente vai ter como resultado a função de transferência mais ou menos neste formato aqui. Ou seja, o controlador PID ele está responsável também por modificar a nossa equação característica, que é essa parte de baixo aqui, o nosso denominador desse nosso sistema. Ou seja, o que significa modificar essa nossa equação característica? Significa então que este nosso controlador PID ele será responsável por introduzir um polo, que é o nosso integrador, esse carinha que aparece aqui de baixo, mas também ele tem a possibilidade de introduzir dois zeros e dois zeros estáveis, tá? Porque os nossos ganhos KP, KI
e KD, eles sempre serão maiores do que zero. Então, temos aí a possibilidade de colocar dois zeros estáveis. Dois zeros, por exemplo, em posições diferentes, ou até dois zeros imaginários. Vai da forma como bem entender, como o programador, como o usuário estiver desenvolvendo esse nosso controlador PID. Cada caso é um caso e a gente precisa analisar cada caso de forma separada. Assim como a gente já viu também nos casos anteriores, porque o controlador P, especificamente, ele não vai introduzir nenhum polo e nenhum zero. O controlador PI, que a gente já tinha visto, né? Ele é responsável por adicionar um polo e um zero também estável. Nesse caso aqui, ele vai estar obrigatoriamente sobre o nosso eixo sigma, e o nosso controlador PD, que seria um proporcional derivativo, também resultando aí na introdução de um zero estável novamente sobre o nosso eixo sigma. Bom, mas a gente não vai trabalhar somente com essa ideia de, olha, eu vou ligar um determinado controlador, vou desligar o outro, como a gente viu nos casos anteriores. Porque eu já havia comentado sobre a possibilidade de ter um controlador PID no formato paralelo e também no formato série, que é o que eu gostaria de mostrar para vocês na aula de hoje. Então, olha só o que temos nesses casos. Caso o nosso controlador PID esteja no formato paralelo, significa que o nosso erro está sendo introduzido em cada um dos blocos de forma isolada, de forma separada aqui. É mais fácil, é mais trivial e é mais intuitivo trabalhar com ele neste formato. Mas também temos o formato em série, como é mostrado aqui, onde temos aqui o nosso caso, o nosso controlador KP. Temos aqui em série o nosso controlador integral, onde eu indico aqui esse nosso integral por esse TI, que seria um tempo e tempo de integração, e também o nosso TD, a parte derivativa desse nosso controlador. Bom, talvez ele pareça um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, mas ele não é tão complicado assim. Percebam que, da mesma forma como a gente tem no controlador em paralelo, nós podemos trabalhar com ele no mesmo sentido, da mesma forma. E na verdade, esse controlador no formato em série, ele acabou sendo um dos primeiros, ou o primeiro a ser desenvolvido, o primeiro controlador PID a ser desenvolvido, e ele é amplamente utilizado em diversos sistemas. Ele também tem alguns outros ganhos comparados aí ao nosso controlador paralelo. Mas vamos lá, né? Indicando aqui primeiro o nosso TI e o nosso TD, que vão fazer também referências ao KI ou ao KD, né? Onde esses TI são aí as nossas constantes de tempo. Então a gente pode também fazer uma associação de um KI ou um KD com os valores de TI e aos valores de TD. Simples assim, a gente consegue fazer essa associação muito facilmente. Agora, qual que é a comparação desses nossos controladores? Como eu havia dito, o controlador série ele foi primeiro construído e ele tem uma possibilidade de ganho muito melhor na ideia de sintonia desse nosso controlador. Por quê? Ao modificar uma das informações do nosso controlador em paralelo, ele não necessariamente vai estar indicando todas as modificações reais quando a gente modifica ali aquele valor de KI ou KD especificamente. Ele não vai estar indicando de forma muito intuitiva
todo o sistema como que ele vai estar trabalhando. Então, o formato em série, ele acaba sendo melhor para criar essa sintonia, que é o que a gente vai observar na próxima aula, que a gente vai trabalhar com ele na próxima aula. Valeu, gente. Até a próxima.